Salve, salve galerinha, professor Thiago Laurindo da disciplina de matemática, mais uma vez aqui junto com você para a resolução de uma questão preparatória para a prova SAEB 2021. Essa questão aqui é muito interessante, fica atento aí, faz as suas anotações. Ela trabalha o descritor número 27, efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. A questão 12 do bloco 2 que diz o seguinte: o número irracional raiz quadrada de 7 está compreendido entre os números, aí aqui na letra A, 2 e 3, na letra B, 13 e 15, na letra C, 3 e 4, na letra D, 6 e 8. Olha só, como ele fala aqui em número irracional e ele te dá a raiz quadrada de 7, a raiz quadrada de 7, por que ela é um número irracional? Porque ela não é uma raiz quadrada exata. Quando você calcula, pode jogar aí na calculadora, ela vai dar um número com infinitas casas decimais, né? E é um número irracional porque ele não pode ser escrito com uma forma de fração, que tem numerador e denominador. Esses números aí a gente chama de números irracionais, tudo bem? Então ele quer saber, olha, está compreendido. Quando ele fala compreendido, em outras palavras, ele está entre quais números esse valor? E para a gente descobrir, a gente faz assim, ó. Você vai pegar a raiz quadrada de 7 que ele lhe forneceu e você vai pensar em duas raízes quadradas exatas que você conhece, né? Em que esteja ali o número 7 compreendido entre eles. Quais são essas duas raízes quadradas? Como aqui é o 7, eu posso pensar no 9, raiz quadrada de 9, porque é bem simples, e a outra é a raiz quadrada do número 4. Essas duas raízes quadradas que eu coloquei aqui nas extremidades, eu conheço, porque a raiz quadrada de 4, ela dá quanto? Dá 2. E a raiz quadrada de 9 dá quanto? Dá 3. Professor, como é que você sabe que dá 3 a raiz quadrada de 9 e que dá 2 a raiz quadrada de 4? É só a gente lembrar de como se calcula a raiz quadrada. Olha só, rapidinho aqui mostrando para vocês, a raiz quadrada de um número, por exemplo, a raiz quadrada de 4, por que ela é igual a 2? Porque 2 elevado ao quadrado, isso resulta em 4, correto? Por que a raiz quadrada de 9 é 3, então? Porque 3 elevado ao quadrado resulta em 9. Essa é a ideia da raiz quadrada, beleza? E olha só, a gente já encontrou a nossa solução, porque a raiz quadrada de 7, ela vai estar compreendida entre o número 2 e o número 3, tá? Então, é como se fosse aqui um número x que está entre 2 e 3. E isso a gente encontra lá na letra A. Tudo bem? Então sempre faça isso. Deu uma raiz quadrada de um número irracional, procure duas raízes quadradas exatas ali próximas que você conhece e aí você vai encontrar aonde ela está compreendida. Eu vou te dar uma dica aqui sobre essa questão, porque vai trabalhar também a parte da reta numérica. A reta numérica é essa reta aqui, orientada da esquerda para a direita, aonde lá no centro a gente tem o número 0, que é chamado ali de origem. À esquerda da origem moram os números ali negativos, tá? E à direita vai morar os números positivos. Então, se fosse para localizar na reta numérica aonde está o número raiz quadrada de 7, a gente já sabe que está entre 2 e 3. Então, estaria bem aqui, olha, nesse espaço, entre 2 e 3. Beleza? Essa foi mais uma solução. Fica atento a esses detalhes e bons estudos para o teu preparatório aí da SAEB. Um forte abraço e até mais.